foi a maior luta interna que as pessoas não imaginam que você viveu, que as pessoas não imaginam quando olham para você? Na realidade, Marcinha, pastora Márcia, doutora Márcia, É isso. olha, a dor interna ou a luta interna? É a luta interna que Aham. ninguém imagina que você viveu. Ó, eu tive que superar uma dor muito grande em 2018, que Sim. foi a minha separação, né. Uhum. Eu fui criada, como eu te falei, dentro da igreja, então eu sabia que casamento é até a eternidade. Isso. Mas comigo não funcionou. Não funcionou pelo fato de, o casamento tem que ser Uhum. com 2, não basta ser um, né. E eu me vi dentro de um casamento, depois de 1 ano, eu casada sozinha. E aí eu tive que, superar Gente. todos os dias. Eu fiquei casada por 8 anos e detalhe, fiquei casada mesmo Uhum. sabendo que meu casamento, o outro não Não queria, não queria. queria. Eu tinha aquele medo, né, o que as pessoas vão pensar quando eu estiver separada? O que as pessoas vão pensar se eu me divorciar? Então eu Sim. segurei por 8 anos um casamento e quando eu falo que eu segurei, eu estou falando que tentei de tudo. Uhum. Oração, campanha, várias coisas para que ele soubesse que eu queria continuar casada. Sim. Só que eu não posso mandar em ninguém, eu não posso mandar no sentimento das pessoas, e principalmente no caráter da pessoa. Sim. Então, assim, nesse 2018, eu tive que lutar contra essa dor, Uhum. tive que me superar. Eu ainda com uma criança pequena, quando a minha filha tinha 6 meses de idade, ele decidiu ir embora, Isso. né, e eu não pude Não tem como. segurar, não pude segurar, porque é uma questão que ele queria, e uma Certo. das coisas que ele falava: "Eu não nasci para estar casado". E eu Uhum. falei assim: "Poxa, depois de tantos anos você vem me dizer que não nasceu para estar casado". Isso. Mas a gente tinha uma filha, temos uma filha, e ali eu me vi dentro de uma dor muito terrível. Eu achei que eu não ia superá-la, Sim. pelo fato de que eu amava na época, eu idealizei todo um casamento estruturado, e só que eu descobri que quando ele foi, aí ele voltou, eu Certo. perdoei, tá, gente, tentei mais uma vez, É e isso. quando ele voltou, eu descobri que ele estava noivo com uma No outra pessoa. Então, ali eu vi que era uma questão de caráter, já Isso não aí. tinha a ver comigo, né, o caráter dele. Hoje a gente Sim. se dá super bem Não pela existe minha nada. filha, né, houve um perdão da parte dele, Sim. mas assim, tive que me superar. Uhum. E, tem muitas mulheres que sofrem com o divórcio, Isso. porque a maioria delas, e eu falo por mim, a gente Uhum. sonha em manter um casamento até a eternidade, mas Verdade. não deu certo para mim. E eu imagino o quanto isso foi difícil, e eu Muito. queria te perguntar se você teve alguma rede de apoio, Sim, pessoas que te ajudaram nessa fase. sim, com certeza, minha família, Sim. me ajudou. Minha mana, a pastora Ana Paula, eu Uhum. falo que foi, assim, importantíssimo para mim. Amigos, né, Sim. Deus dá amigos pra gente. Então, eu me lembro que eu falei com a minha mãe, até então a minha família não sabia que durante 8 anos eu tentava segurar um casamento, né. Não Para eles fazia estavam ideia. tudo bem, eles não faziam ideia, Uhum. até que eu cheguei para minha mãe e falei o quanto eu estava infeliz Sim. pelo fato de não ser correspondida, o amor, a atenção, o cuidado não ser correspondido. Então a minha mãe falou: "Filha, o que você decidir". E eu falei: "Mãe, porque quando há traição, aí a Bíblia te dá respaldo, né, Sim. para o divórcio". Então Hum. eu tive que encarar o divórcio, mesmo não Uhum. querendo, mesmo amando, mas foi necessário eu passar por esse processo, Sim. porque daí Deus virou uma chave na minha vida. Então, na sua mentoria, no Divã Delas, você ensina mulheres a se levantarem. Mas houve na sua vida algum momento em que você mesma não conseguiu ficar de pé? Por acaso foi nesse momento de traição? Conte pra gente. Sim, eu não tenho nenhum problema em Isso. falar sobre isso, mas eu me lembro, e inclusive eu coloquei isso no livro, Aham. Improváveis Mas Resistentes, se eu não me engano, Hum. volume 1, eu cito a experiência que eu tive com Deus quando eu estava muito mal pela
pela partida dele, que ele tinha saído de casa. E aí eu me lembro que eu olhei para minha filha que estava sobre a cama, ela dormia e eu aproveitei para gritar. Eu botei o travesseiro na minha boca, comecei a gritar e a chorar e eu falava para Deus, eu não vou conseguir vencer toda essa dor. Eu não vou conseguir vencer todo esse processo. E como é que eu vou fazer? E aí o Senhor, de repente, Marcinha, isso é para os espirituais. Sim. Eu vi quando o meu quarto houve um clarão muito grande. E aí eu ouvi a voz do Senhor. Naquele momento o Senhor falou assim, filha, eu posso curar a tua dor. E eu falei, então me cura, porque eu não sei como superar tudo isso. Para mim acabou, eu falava para Deus e o Senhor falou assim, filha, essa dor ou te paralisa ou te faz voar. O que você quer? Eu ouvia nitidamente a voz de Deus. E eu chorando ali, gritando, eu falei, Senhor, eu queria voar, mas eu não sei como voar e eu não consigo voar. Aí, de repente, Márcia, ele tocou na minha mente e ele falava assim, hoje você está habilitada a voar. Então, assim, foi algo tremendo porque eu desci ali em oração, chorando, em prantos, gritando ali por causa daquela dor, porque a dor que consome, que fica dentro da alma, você quer se livrar dela a todo instante, né? E você tem que clamar ali, e foi o que eu fiz, eu clamei, Deus me ajuda, arranca isso de mim. Foi quando eu tive essa experiência, ele, filha, essa dor, ou te paralisa ou te faz voar. Eu falei, então eu quero voar. E eu senti quando veio a mão dele sobre a minha mente. E ele falou assim, você já está habilitada a voar. E eu despertei. Quando eu despertei, eu já estava no outro dia, tá? Eu já não estava mais com aquela dor absurda. E eu falava para mim, Débora, você precisa agora se equilibrar. Se equilibra por causa dela. Se equilibra por causa de você. Então foi aí que Deus começou a trabalhar e muita coisa acontecer. Muita coisa acontecer. Mas nesse momento você chegou a questionar o seu chamado e o seu propósito? Sim, porque a gente sabe que ainda existe um preconceito sobre pessoas divorciadas, né? Eu até, quando eu penso nesse assunto, eu já começo a dizer aqui, a mulher divorciada, aquela que se divorcia, e que tem a perspectiva de um casamento, porque eu continuo crendo, tá, crente? Eu continuo acreditando na família, no casamento, né? Eu jamais falei para alguém, ó, casamento é ruim. Ninguém nunca ouviu isso da minha boca, porque não é. Foi algo que o Senhor estabeleceu para um homem, né? Então é prazeroso. Mas a mulher que se divorcia, ela precisa ser ouvida, porque a maioria das pessoas ouve o lado do homem, né? A sociedade sempre pensa, a mulher não foi boa, a mulher não foi sábia, a mulher não soube levar o casamento, a mulher não soube nada. Então a culpa vem toda sobre a mulher. E ó, essa pergunta foi tão maravilhosa que eu quero dizer, a mulher que foi divorciada, que sonha com casamento, sonhou, ela precisa ser ouvida, porque a maioria delas não quiseram isso. Mas elas tiveram que optar sobre o quê? Ou eu vou ser infeliz dentro de um casamento, ou eu permito liberar a minha vida, deixar a minha vida no controle de Deus para que Ele faça o que Ele quiser. E é o que eu fiz. Márcia, a maioria das pessoas, das mulheres que chegam para mim, que estão nesse processo de divórcio, o que eu aconselho, não procure ninguém nesse momento. Você não está com o momento de ter outra pessoa, você precisa ser curada, precisa ter o processo da cura. E eu me permiti, eu falava, Espírito Santo, eu não quero ninguém. Eu precisava ser curada dessa dor, né? Que a gente sabe que é um processo doloroso e não é da noite pro dia. Você não pode chegar, eu tô livre da dor. Não existe isso. isso. Que imaginam que é assim, né? E eu coloquei assim, não, eu não quero ninguém. Não quero. E eu cheguei a falar para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Eu quero que o Senhor me trate. Eu quero que o Senhor cicatrize essa ferida, né? Eu quero que o Senhor faça agora o que o Senhor quiser. E eu cheguei para Deus e eu falei assim, ó, a chave do meu coração, o controle da minha vida, agora está nas tuas mãos. Tu és o meu pai, tu és o meu marido, o meu provedor, tu és o meu tudo. Então faz o que o Senhor quiser. Então, Márcia, hoje eu estou aqui sendo entrevistada por você,
aqui nesse programa de Van Isso. delas, é porque o controle está na mão dele. É. E eu só obedeço. Dessas cicatrizes, existe alguma que ainda dói? Sim, sim. Nós precisamos entender que todo ser humano, ele desenvolve 5 tipos de feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. E nós precisamos entender que antes de qualquer título, nós somos humanos, né? Então, tem feridas que você equilibra, tem feridas que são mais intensas dentro de você. E uma das cicatrizes que sempre vem os gatilhos é a rejeição. Querendo ou não, né? O divórcio, o processo do divórcio é uma rejeição, né? Então, assim, vem alguns gatilhos, eu olho para a cicatriz, ei, Débora, você tem essa cicatriz dessa dor, mas isso daí não te paralisou. Lembra que Deus falou que você podia voar? Então você voa. Então eu sinto aquilo dali, eu olho para a cicatriz, eu falo, eu superei. Então se eu superei, vou continuar voando. Vambora, vambora, isso não vai me parar. Então é a rejeição. Né? Se precisar, sim, sim, bate a asa para dar pressão. É isso. Né? Então, observando toda essa história, em que momento você percebeu que a sua dor virou missão? Na pandemia. Pandemia, eu acho que começou em 2019, 2020, sim, por aí, isso. 2020, né? Então, assim, o divórcio aconteceu em 2018, eu estava super abalada, muito mal, aí veio a pandemia. Quando chegou na pandemia, o Senhor, nessas noites que eu ficava buscando ao Senhor, o Senhor compartilhando comigo o que Ele queria, Ele falou assim, abre a live. Eu falei, não sei nem o que é isso, vai para o Instagram, prega a palavra. E foi um período que todo mundo veio, né? Na pandemia. Tava todo mundo, né? E aí eu obedeci ao Senhor, sim. Comecei a ir para as lives e aí eu comecei a falar sobre a dor da separação, a dor da rejeição e comecei a falar. Foi juntando mulheres. Uau. E as mulheres me procuraram no Instagram e, pastora, eu preciso disso, pastora, me aconselha sobre isso. E eu falava assim, Deus, como o Senhor é tremendo, porque da minha dor, o Senhor está criando uma situação maravilhosa para que outras pessoas sejam abençoadas. E aí eu não pensei 2 vezes, eu falei, vou mergulhar nisso. O Senhor quer e eu vou obedecer. E aí começou as lives da Menina dos Olhos de Deus, que criei um grupo na época e vieram mulheres de tudo quanto é lugar. E o Senhor, assim, foi um período que o Senhor fez da minha dor um motivo para curar outras mulheres. Então foi muito importante, foi muito especial. Quando você olha para uma mulher ferida no divã delas, nas mentorias, nas suas sessões de terapia, o que você enxerga que elas não conseguem ver nelas mesmas? A potência que elas têm, sim, sabe? Eu não tive isso, de alguém olhar para mim e falar assim, Débora, você tem uma potência, você é chamada pelo Senhor. Eu não tive isso, eu tive que aprender com Deus. Né? O próprio Espírito falava assim para mim, olha, essa área aí eu vou aproveitar, essa área aí eu vou te usar, mas essa daqui tu deixa, sabe? E eu precisei entender e ter o discernimento do Espírito para isso. Mas quando vem uma mulher ferida para mim, eu consigo enxergar a potência que ela não enxerga, porque a dor não deixa a gente enxergar. A dor, porque com a dor vem as limitações, com a dor vem os bloqueios. Quando aquela mulher vem para mim, para conversar comigo, cheia de problemas, eu já sei que ela está totalmente bloqueada. Então, o Espírito me desbloqueou para que hoje eu pudesse ajudar outras mulheres a se desbloquearem. Então, eu enxergo primeiro a potência delas e isso está nos olhos de cada uma. Eu consigo ver pelo Espírito, né? Eu falo para você, o Espírito Santo é o maior psicólogo, é o maior psicanalista de todos os tempos e todas as vezes que eu vou receber alguém, atender alguém no consultório ou atender na mentoria, eu falo, Espírito Santo, vem comigo. Vem comigo, toma minha mente, tu é maior do que a ciência, tu é maior do que tudo. Então, me direciona e acredite, as pessoas ou não, Ele direciona, sim, Ele fala. O problema tá bem aí, filha. E aí você vai e ajuda mulheres, mas a maioria delas não sabe a potência que elas têm.